Ministério de Música. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês graciosamente. Aleluia. Você acha que o mover de Deus, amados, é com muitas pessoas? Deus, ele não está preso a isso. Aquele número gigantesco de pessoas, né? E tem pessoas que às vezes até mesmo tecem esse comentário, né? Porque houve uma grande cooperação. Então, Deus se moveu. E quando tem um número bem pequeno de irmãos, Deus não se moveu. Uma coisa não está atrelada à outra, né? Deus ele se move. Glória a Deus. Irmãos, eu estou trajado desse jeito propositalmente, tá bom? Antes que você fale qualquer coisa. Porque tem a ver com o que eu vou falar hoje aqui com vocês. Tem a ver com vestimentas. Eita! O pastor vai falar sobre vestimentas. Eu não vim adequadamente trajado. Eita, eu vou falar sobre isso. Eu quero compartilhar com você a história de um homem magnífico, que inclusive ele é Casey. Eu presumo que de todas as faculdades, eu não fiz essa faculdade, nem tenho faculdade, né? Eu fiz apenas um curso técnico. E estou muito bem, obrigado por esse curso técnico. Não que eu esteja reclamoso dele. Estou muito bem mesmo, graças a Deus. Foi muito assertivo a escolha que eu fiz há 35 anos atrás, de ter feito ele. Mas eu sei porque eu tenho vários amigos que fez essa faculdade. E até por estudar, e também por ser um administrador. Eu sei que este homem é case de quase todas, para não dizer todas, as faculdades de administração. Ele é case. Quem? José do Egito. Os catedráticos de administração vão buscar inspiração na Bíblia. Um homem que tinha tudo para dar errado, mas que a sua trajetória só foi o cumprimento daquilo que Deus tinha para a vida daquele homem. E se você conhece a história de José, você vai ver a gente, eu, com a graça do Senhor, tentar transportar para você nessa manhã essa história magnífica que me impressiona e às vezes até me incluo nela, e alguns aspectos da história de José recai sobre a minha vida, talvez sobre a sua vida, com toda certeza sobre a sua vida em alguns aspectos, né? O que aconteceu na sua trajetória, o que está acontecendo na sua trajetória, diz muito a respeito da história de José. Então, os homens, os catedráticos dessa área da educação, da formação humana, vão buscar inspiração nele, José, nos quesitos de administração. Sem sombra de dúvida, algo extraordinário há sobre a vida dele. E antes de começar aqui a leitura especificamente da palavra de Deus, eu quero mostrar para você esse equipamento. Esse aqui é um equipamento de proteção individual. Você sabe o que é isso? O que é mesmo? Uma luva. Ela parece com a minha mão? Filma aí, irmãos da mídia. Tá vendo? A luva. Vou colocar assim. Tem o formato da minha mão. Sim ou não? Sim. O formato, igualzinho, 5 dedos. Tem o formato, tem o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. Né? O mindinho. Só que ela
não faz nada. Ó, vou pedir para ela pegar o copo. Pega o copo aí. Ela não faz nada. Ela só consegue fazer alguma coisa se uma mão. Amém. Vesti-la. Só assim. Aí não é ela quem está fazendo isso. É o movimento da minha mão, porque ela sozinha ela não faz isso. Amém. Ela só pode fazer se eu a mão a vestir. Você entende o que eu estou falando? Aí ele pode pegar o copo. Do contrário, ela não pode fazer nada. Por quê? Porque ela é um equipamento. Quando nós falamos de propósitos, irmãos, estamos falando da mesma coisa. José, na trajetória inteira dele, ele não poderia fazer nada se Deus não estivesse com ele. Amém. Na sua trajetória, na minha trajetória, na nossa trajetória, nós não podemos fazer nada se alguém não estiver por trás de nós, fazendo o que precisa ser feito. Deus, por certo, estava já sabia do final da história de José, mesmo antes do pai dele ter o elegido, ter colocado ele, embora não tenha sido o filho primogênito, mas no lugar de primogênito entre todos os outros filhos. Mesmo antes dessa eleição, mesmo antes dos dois sonhos tremendamente divinos que José teve, Deus já estava vendo o futuro dele. E nós estamos falando de aproximadamente 15 anos à frente. Porque ele, quando foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos. E ele, quando foi primeiro-ministro, abaixo apenas da pessoa de Faraó, no Egito, ele chegou aos 30 anos, irmãos. Se separou daquele dia memorável que os irmãos empurraram ele, sem a túnica, dentro daquela cova, para ver o que ia fazer com ele, porque não estava decidido ainda, se iam matar, se iam vender, o que ia fazer com ele. Ia desaparecer, por certo iam. Eram 13 anos daquele episódio até o dia que ele saiu do cárcere barbeado para falar com o Faraó. Imagina, irmãos, Deus já vê algo que você vai fazer 15 anos à frente. Eu não sei para vocês, isso para mim é extraordinário. Eu estou assim vestido hoje, como você está me vendo, mas a minha trajetória nem sempre foi assim. Quando eu me casei com essa senhora que vocês conhecem aí, ó, 2 calças eu tinha, uma vestida e outra no varal. Eu não tenho vergonha de te falar isso. Hoje, irmãos, tenho que escolher. Hoje eu entrei em um momento da minha vida que, se falasse para mim lá no ano de 1985, olha, em 2025 vai acontecer isso com a sua vida, eu falei, não, você está enganado, não, para, você não sabe o que está falando, não diga isso para mim, isso só vai fazer com que eu fique mais alegre. Ou você está sendo uma pessoa bondosa para comigo, talvez porque me conheça. Não fazia ideia, irmãos. Muitas das vezes, essa semana eu encontrei um amigo de 40 anos e nós batemos aquela conversa maravilhosa, que só crente sabe como é maravilhosa, quando você encontra um amigo de muitos anos para conversar, não tem cobrança, vocês só ficam falando de coisas grandiosas que Deus fez. E quantas foram as vezes que tanto eu quanto ele, nós íamos para a igreja, irmãos, o sapato com baita de um furo, e você tinha que arrumar um jeito, um lugar, para se posicionar para os irmãos não ver o furo do sapato. Pastor, você já passou por isso? Sim, já passei, e não me envergonho de falar.
São situações que ficaram para trás, que hoje eu nem no retrovisor da minha vida consigo vê-la mais. Ficou para trás, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Mas tudo isso foi porque o seu braço forte, o pastor, fez essas coisas? A sua formação fez essas coisas? Não. Aí eu até brinquei com ele, esse meu amigo, irmão em Cristo. Eu falei, irmão, você pode me revistar? E ele falou assim, eu vou colocar a mão na parede e você pode me revistar. Eu não tenho nada, não foi eu quem fez isso. E é glorioso, irmãos, quando você reconhece que você é apenas o quê? Aleluia! Que você é apenas o quê? Se a mão do Senhor não estiver sobre a sua vida, você não pode fazer o que você precisa fazer, o que Ele sonhou para você fazer. Você entende, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor. Essa breve introdução, ainda não é introdução, é uma breve introdução, tá bom? Hoje, desculpa, 1 hora é dia aqui ainda, hein? Então já estou te avisando. Toma café para não desfalecer enquanto a gente está falando. Tá bom? Gênesis capítulo 37. Até alguns irmãos que até falei, senta aqui lá na história. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês. Gênesis 37, versículo 1 ao 4. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles, dos seus irmãos, ao seu pai. Ora, Israel, ou Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos. Ele deixava isso claro, porque ele era o quê? Filho da sua velhice. E fez-lhe, para deixar isso bem claro, para deixar isso bem mais massificado o possível na mente dos demais filhos, ele fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos o odiaram, e ele já não podia falar pacificamente. José era odiado por seus irmãos por ele ter sido eleito. Eu entendo que José, ele não manipulou nada, o pai ia eleger ele como seu preferido. Não, o pai elegeu ele e fazia que isso fosse conhecido dos demais. Olha, algo que um pai não deve. Embora os filhos, eu tenho 3, nós temos 3 filhos, eles acham que a gente tem preferência por um. Eles sempre falam, Tem o mais velho que fala, a senhora gosta da sua filhinha, a sua bonitinha, a sua protegidinha. A menina fala, eu não fui planejado. O do meio fala, é verdade, nós não fomos, nós acontecemos. O planejado só foi o primeiro. E fica aquela rusga entre eles, dizendo que eu e a mãe tem uma preferência. Não, mas você tem sim, pai, você tem sim. Não, mas você tem sim. O preferido é o mais velho, então. Nós somos o que sobrou, o que tem para hoje. Fazer o quê? Irmãos, pai não tem filho preferido. Tá. Talvez você esteja com seu pai e sua mãe, vai falar, que não tem. Não tem, irmãos. Pai admira muito filho obediente, aquele próximo a ele, aquele que quer usufruir do seu contato.
Mãe, ela olha muito isso, aquele filho que quer usufruir do contato com ela. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Então, a história e narrativa de José, dessa poderosa história sobre uma providência divina, sobre perdão, sobre resiliência desse moço, né, nos faz entender, irmãos, que as adversidades que atravessamos, às vezes, ou muitas das vezes, ou todas as vezes, se redundam em bênção. Às vezes aquilo que você está passando aí, reclamoso que só, vai redundar em bênção. É só você esperar e deixar um pouco mais de reclamar. Então ele é considerado como um exemplo de sabedoria, um exemplo de liderança, um exemplo de integridade, e a gente tem muito o que aprender com a história desse rapaz. Inquestionavelmente havia uma graça sobre a vida de José. Inquestionavelmente, Deus sempre livrava José das circunstâncias adversas. Por quê? Porque sobre a vida dele tinha algo, um plano já direcionado. Não que nós cremos na pré-existência das coisas, na presciência das coisas, naquilo que muitas igrejas até têm como dogma, como doutrina, que é a predestinação. Não, aconteça o que acontecer, você é salvo. Não, não é bem isso. Mas há um plano divino sobre a vida, havia um plano divino sobre a vida de José, e ele haveria de se concretizar, independentemente da circunstância que aquele rapaz passasse. Como você também precisa crer, entender, receber, agasalhar no seu coração aquilo que Deus tem para você. É o melhor, pode ter certeza. Ah, pastor, não sei onde é o melhor, eu estou vivendo um momento de adversidade tão gigantesco, mas é o melhor. É necessário que você passe por essa espécie de forja, por essa espécie de dificuldade, por essa espécie de situação que às vezes te faz chorar. Isso só vai enrijecer você. Quando você vê aqueles vídeos de pessoas forjando uma ferramenta, é no fogo mesmo, irmãos. Coloca ali, até que aquela ferramenta, aquele aço, ele fique vermelho, e ele leva várias pancadas para moldar ali conforme o artífice quer, e depois ele coloca no fogo de novo, mais um tempo, mais uma temporada, tira, bate de novo, ele vai se achatando, pegando aquela forma que ele quer, e aí por cima ele vem e coloca no óleo, para fazer com que a dureza incorpore aquela peça. Ah, pastor, eu não consigo ver isso. Tá, você só consegue ver o copo meio cheio. Ou totalmente vazio a sua ótica. Não sei, irmãos. A vida de José foi difícil. Não foi fácil. Ninguém está dizendo que foi fácil. Como a minha, como a sua, como a nossa vida, não é fácil. Tem os seus percalços. Mas os seus percalços não vai nos tirar aquilo que nós temos, que Deus já falou sobre nossa vida. Conforme o louvor que nós cantamos aqui, o primeiro, tudo que Deus falou, tudo que Deus falou, tudo que Deus falou, vai acontecer. Aí o capeta aparece lá, vai nada, não vai acontecer não, você vai morrer, rapaz, eu te mato antes desse final do ano aqui. Vai acontecer, você precisa crer nisso. E inquestionavelmente Deus protegia esse moço, e à medida que ele passava por essas provas, essa espécie de forja, ele entendia que isso era uma formação, e Deus estava moldando ele, irmãos, para chegar aonde ele precisava chegar. Você acha que para administrar a maior potência do mundo à época era um banana mole, que não sabe o que é dificuldade, que ascenderia àquele cargo tão importante que estava já reservado para ele?
Então a formação que Deus tinha para ele era aquela. E ele ia vencendo os obstáculos cotidianos. À medida que as dificuldades iam se intensificando, Deus ia garantindo os meios para que ele ultrapassasse aquelas dificuldades. As nossas vidas, a minha, a sua, as nossas vidas também são feitas de intensas provas, irmãos. Intensas provas. Hoje se fala de um evangelho mequetrefe, de verdade, desculpe a expressão, de que o crente não passa por dificuldade, que não passa por privação, que não passa por situações, sabe, difíceis. Um evangelho de facilidade, um evangelho de barganha, um evangelho que eu estava falando com o Cássio há pouco aqui, que tem até as suas áreas premium. O lugarzinho bonitinho. Não é? Só senta ali nas primeiras cadeiras os premiums, que pagam dízimo diferenciado, uma oferta diferenciada, e pode usar inclusive do coffee break. E nós temos um coffee break ali. Mas não é só para Marta, não é só para mim, não é só para casa. É para quem quiser tomar um café ali, ó. Pode tomar. Inclusive, até quando eu estou ministrando aqui, se você se sentir à vontade, pode ir lá tomar um café. Só não derrubar. Amém, queridos? Então existe aqui pelo menos, essa espécie de área premium, e oxalá que nunca exista. Mas eu não posso garantir por outras igrejas, por outras localidades, mas é um evangelho de facilidades, irmãos. E quando eu aceitei Jesus, muitas das vezes as pessoas nem queriam ser crente, porque ser crente é difícil mesmo. Ser crente é abandonar as coisas do mundo. Ser crente é abandonar as trevas, é abandonar as meninas bonitas, é abandonar a farra, é abandonar a bebedeira, é abandonar tudo que não presta. E falar isso com um jovem de 18 anos não é fácil. Ih, rapaz, tu virou Bíblia agora, né? Então, irmão, só permanece quem realmente sabe de onde foi tirado. Essa é a verdade. Amém. Amém? Então, nas nossas vidas, tem essas intensas provas, muitas dificuldades, inúmeras privações, que acaba até por vezes fazer com que a gente não tenha, sabe, o básico. Ah, mas a privação não pode. Que não pode o quê? A Bíblia diz que nem o seu próprio filho poupou. Vai poupar mim e poupar você? Irmão, lento engano. É madeira seca na cabeça mesmo. Ô pastor, mas essa igreja não conseguiu pregar, mas você pensou, então pensou errado, porque aqui a gente prega assim. É prova, irmão. Se quando eu vejo meu irmão na prova, às vezes falando para mim, o pastor está numa prova, irmão, mas Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Mas por que você tem certeza que Deus vai me livrar? Porque Ele me livrou. Eu não estou ensinando para você algo que eu não passei. Eu não conto histórias dos outros, eu conto a minha. Amém. E isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Contar as nossas histórias para as pessoas. Lembrá-las de que Deus nos livrou no momento mais crítico da nossa vida. Naquele momento que a coisa estava um céu de bronze, uma negrura total. Não se via um palmo diante do nariz. E Deus acendeu uma luz. Amém. Amém, queridos? E na vida de José era isso que estava acontecendo. Quando eu falo que nos falta tão básico para obtermos a vitória, e a gente, de maneira inexplicável, porque muitas das vezes isso aconteceu comigo, a vitória ocorre. Meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Você tenta fazer as contas, não escola nada. Não, mas como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Esse meu amigo mesmo, ele contando a história dele, e eu vivi com ele juntamente essa história lá nos anos 80, ele devendo 3 bancos, irmãos, 3 bancos assim, devendo algo estratosférico sem poder pagar. Quando de repente um telefone na sala dele toca, pedindo para falar com o sargento Ailton. Aí eu quero falar com o sargento Ailton. Ele está aí? Ah, tá sim, peraí que eu vou chamar. Aí ele atende o telefone, pois não, sargento Ailton. Ô sargento, tudo bem, ó, me indicaram o seu nome.
precisava falar com você, sei que você é um sujeito de confiança e eu tenho algo a fazer aqui na região e me indicar o seu nome. Tá bom, tudo bem. Então, você pode vir ao meu escritório? Sim, posso sim. Amanhã nesse horário? Tá, beleza. Fui. E ele foi, irmãos. Quando chega lá, a pessoa era uma advogada de uma importadora. Vocês, só os antigos vão lembrar disso. Os mais modernos não vão lembrar. De uma importadora que estava vindo com carros, isso em 1992. Que está vindo com os carros importados, né, da Rússia para cá. Aquele, Ricardo, chamado Lada. Lembra aquele carro? Meu Deus. Aquele carro invadiu o Brasil, eram os importados da época. E ele foi o homem convidado para tomar conta do galpão que vinha mais de 2.000 carros desse. Imagine, irmão, um cara que não tinha condições de pagar aquele seu débito junto a uma instituição financeira, a 3 instituições financeiras. Passado 15 dias, irmãos, o homem tinha quitado tudo que ele devia. Deus abriu uma larga e eficaz porta para ele. Irmãos, se isso não for Deus, o que é então? Às vezes, quando o básico está te faltando, a intervenção divina acontece. Amém. Assim foi na vida de José, assim é na minha vida, assim é na sua vida, assim é na nossa vida, e assim é na vida de todo aquele que crê. Amém. Amém. Mas a vida de José não foi fácil. Ele, ao longo da vida, precisou tirar algumas vestimentas. E é sobre isso que eu vou falar com você, tá bom? Essa é a introdução. Mas pô, demorou tudo isso na introdução? Eu falei, eu avisei. Então o sentimento dos irmãos de José para com ele, irmãos, eram sentimentos complexos. E ali estava uma gama de sentimentos que iam evoluindo ao longo do tempo. O primeiro sentimento que os irmãos de José sentiam dele era inveja. Os irmãos de José pelavam de inveja. Era o principal sentimento, conforme Gênesis capítulo 37, versículo 4 fala. Eles viam o favoritismo de Jacó para com José. Jacó não fazia questão de falar, esse é o meu filhinho, bonitinho, amado, cheirosinho, salve, salve, aleluia. Ele falava mesmo. E ele, para diferenciar, deu uma espécie de veste para ele se diferenciar dos demais. Uma veste talar. Só José tinha essa veste. Já pensou um negócio desse, irmão? E essa inveja evoluiu para quê? Para ódio. A inveja rapidamente se transformou em ódio. E eles nem conseguiam mais falar com ele. E esse ódio virou raiva de ranger os dentes. Porque, somado a tudo isso, a escolha e a preferência do pai, ele ainda tem 2 sonhos. Ah, é para acabar com Goiás mesmo. Fala sério, 2 sonhos. Não estava bom só um, ele sonha 2. Primeiro sonho, o bonito do José sonha, dizendo que o feixe de trigo dele se destacava dos outros 11 feixes de trigo. Os irmãos já sacaram. Sabe aquela cara de pessoa que com sarcasmo olha para você? Não é possível. É só com você que acontece isso, Cássia? Nossa, então você é queridinha de Deus? É assim que as pessoas nos olham, irmãos. Por incrível que pareça, como se eu e você tivesse culpa do que sonha. Muitas das vezes o sonho que a gente tem é fruto, às vezes, daquilo que a gente viu durante o dia. A gente sabe disso. Às vezes assiste filmes de terror, vai sonhar, vai dormir, sonha com o Jack Stripador tentando te matar, o Fred Krueger, aqueles caras lá. O Jason, da Sexta-feira 13, não é? Você sonha porque você viu vários episódios durante o dia.
Aí acaba por sonhar. Mas tem sonho que você não tem culpa, você simplesmente sonha. Principalmente uns sonhos proféticos como esse. Aí ele conta aquilo para os irmãos ficam um veneno com ele. Então quer dizer que você vai nos liderar? Mas é muita presunção sua mesmo, né, menino? Os irmãos mais velhos falando isso para ele. Então aquela raiva, irmãos, só estava crescendo. E eles fazem o impensado. Uma maldade com o garoto. E um belo dia, José, você conhece a história, foi até eles. Talvez para preencher o relatório que o pai dele dava para ele. José, de verdade, era uma espécie de X9. Cagueta. Fofoqueiro. Eu não estou aqui passando um pano para José, não. Mas José causava muito males por mão deles. Porque ele caguetava tudo. Os caras faziam algo errado. Vou falar para papai. Vou falar. Caguetava tudo, irmãos. Os irmãos ficavam no veneno. Fofoqueiro, que moleque boca grande. E principalmente, eu quero crer que a veste de José era aquela veste que você podia andar na marginal, na contramão e não era atropelado. Bem cheguei mesmo. Talvez colorida, eu não sei, a Bíblia não relata. Alguns lugares eu já li que veste talar era algo de distinção, então tinha cores. Era esse tipo de veste que o pai estava dando para ele. Então, se a gente for até parafrasear, não é que a Bíblia esteja dizendo isso. Isso não é doutrina, tá bom? Isso é um achismo do pastor. Eu acho que aquela veste fazia com que José, embora eu não consiga ver isso nele, mas naquela época, por conta da inexperiência, talvez ela era até vista, uma espécie de arrogância. Ó. Foi o pai que me deu. Você tem uma dessa? Não, né? Você tem que suar muito para ter uma dessa. Eu tenho. Você não tem. E, a propósito, o que você está fazendo mesmo? E relatório. E relatório. Tome relatório. Então aquelas vestes de de José, dá a entender que era uma arrogância, que havia uma arrogância, que os irmãos não podiam ver José. Lá vem ele, lá vem, eles falavam até isso, lá vem um sonhador mor. Inclusive o próprio pai de José, Jacó, o repreendeu uma certa feita por conta do segundo sonho dele, que ele falou que o sol e a lua e os feixes de trigo, as estrelas que simbolizavam os irmãos, se inclinavam a ele, e o pai teve um pleno entendimento. Epa, menino, quer dizer que eu vou me inclinar a você? Eu não sei, pai. Você está sonhando demais, rapaz. Você está vendo Netflix? O que você está vendo? É engraçado, né, irmãos? Então aquela túnica de várias cores, porque é uma túnica talar, é o primeiro e mais famoso item do vestiário de José. O presente do seu pai demonstrava o símbolo de amor e de preferência. O significado exato da túnica é debatido. A descrição hebraica pode até referir a túnica longa até os tornozelos, para que descrevesse a preferência do pai aos demais filhos. Era uma vestimenta de distinção, veste que está sugerindo beleza e status. E a primeira coisa que fizeram quando pegaram José, não é hoje que a gente vai dar cabo nesse cara, foi o quê? Arrancar a túnica e rasgar. Chega. Isso para nós é sinal de humilhação. Quem você pensa que é na fila do pão, José? Seu fofoqueiro. X9. Coitado do menino.
17 anos. Mas veja só, isso nos traz muita informação. Arrogância, por exemplo, é um sentimento ou atitude de superioridade. Eu não sei você, eu não gosto de gente arrogante. Gente que se acha superior às demais. Gente que às vezes não tem um pau para bater um gato, mas se acha superior a você. Talvez por um cargo, talvez por ganhar mais, talvez por morar em determinado lugar, talvez por ter um carro. Que se abrir o porta-mala vai verificar que tem um carnê de 60 parcelas para ser pago. Mas é arrogante. Então a arrogância é isso, esse sentimento, atitude de superioridade, que se manifesta através de um comportamento pretensioso, vaidoso, desdenhoso em relação às outras pessoas. Uma pessoa arrogante geralmente demonstra convicção exagerada. Então, irmãos, para que José atingisse o êxito, o ápice, o pleno lugar que Deus tinha para ele, essa veste de arrogância, embora tinha sido dada pelo pai, precisava sair. Então eu e você nunca vamos atingir o lugar que Deus tem para nós com vestes de arrogância. Então eu sugiro que você faça uma análise em você, e se você tiver qualquer vestimenta de arrogância, meu irmão, é dia, é hora, é momento de você tirar sobre a sua vida a veste de arrogância. Eu e você não somos nada. Não esqueça de quem nós somos. O que mesmo? Uma luva. Que se Deus não vestir essa luva, não atingimos onde precisamos atingir. Não cumpriremos o propósito que Deus já traçou para nós. Porque algumas características de arrogância é o quê? Presunção, vaidade excessiva, desdém pelos outros, prepotência, intolerância, necessidade de autoafirmação e falta de empatia com os outros. Então isso não é veste para nós. Embora foi papai terreno que te deu, não papai do céu, papai terreno que te deu. Então não cabe em você. Posso ouvir um amém? Vocês vieram, vocês estão aí. Glória a Deus. E aconteceu o quê? José foi vendido para mercadores escravos ismaelitas. Ele chegou à casa de Potifar entre os 17 a 18 anos. Ah, pastor, então quer dizer que ele tirou a veste, ele ficou nu? Ficou sem ela, mas não exatamente nu, porque ele vestiu outra veste. Então vai lá para a segunda veste de José. Então ele chegou na casa de Potifar entre 17 a 18 anos, literalmente na flor da idade. E nós, com uma idade dessa, eu me lembro, irmãos, quando eu era novo, nessa idade, oh Jesus, tudo funcionava. Não tinha problema de glicemia alta, não tinha problema de hipertensão arterial, os joelhos funcionavam bonitinho, não tinha nada na coluna, tudo bonito, cabeleira, irmãos, coisa linda. Ontem brincando até com o Isaac, falei, Isaac, põe um pouquinho de cabelo aqui no vovô, ele, tuque. Botou um pouquinho de cabelo em mim aqui, mas não pegou, parece. Tudo funcionava, irmãos. Visão plena, nem óculos eu usava. E outra, pergunta para minha esposa aí, ela vai te falar. Magrinho. O filé, hoje, a capa da gaita. Filé, irmão, coisa linda. Eu tinha até saboneteira, aquele negócio aqui, ó. Porque eu tinha só, pasme, 85 quilos. E 1,85 m, ó. Certinho, o IMC, ó, dentro da parada. Fazia até flexão, que eu estava no exército, ó. Mandava 10 flexão fácil. Hoje nem no sonho.
E ele era o quê, irmãos? Um garoto bonito. Ele era um garoto forte, viril. Não sei se musculoso, mas tudo funcionando. Totalmente diferente do amo, do senhor dele, que o comprou, chamado Potifar. Potifar devia ser um mal acabado. Tiozão do churras, talvez, não sei. A Bíblia não fala exatamente. Então, Potifar... Ei, telefone tocando a hora dessa. Potifar, meus irmãos, era um cara que prosperava por conta da bênção que existia sobre a vida de José. José, inquestionavelmente, era a bênção. Era o canal da bênção. E ele gozava de Potifar, de prestígio, confiança. Mas ali, juntamente com Potifar, José e as demais pessoas daquela casa, existia uma mulher também. Eu não sei nem como eu posso chamar a mulher de Potifar. Uma sirigaita. Não sei nem o que é sirigaita. Eu vou até procurar no dicionário. A mulher de Potifar botou os olhos no menino, irmãos. Garoto novo, lindo, viril, bonito, forte, diferente do seu marido. Às vezes a gente tem esse posicionamento. Eu quero deixar isso claro para você, eu quero que você entenda bem o que eu estou falando aqui nessa manhã com você. Sem você ter esse entendimento do que seja isso. Mas ele, saindo da veste de arrogância, ele não foi porque ele quis vestir aquela. Ele estava vestido numa veste de sensualidade. Que coisa! Por favor. Deve ser o banco querendo te prestar dinheiro. Eu recebo mais de 30 ligações no dia de banco querendo me emprestar dinheiro. Mas até de domingo, sei lá. Então, irmãos, veja só. A palavra de Deus, ela nos orienta sobre muitas coisas. E esse é um aspecto que, às vezes, se está pousado por sua vida, você precisa fazer autoanálise. Ele tinha uma sensualidade. Por quê? Porque ele era jovem. Ele era bonito. Talvez até pela simplicidade dele, fez com que o olhar da mulher de Potifar crescesse para com a vida dele. Então, José, ele tinha consciência de que ele estava gozando ali naquele lugar uma grande regalia e confiança. Ele estava num lugar que o Senhor Potifar colocou ele, e qualquer deslize de comportamento que ele tivesse, em primeiro momento, não era uma ofensa contra Potifar, era uma ofensa contra Deus. E ele até entendeu, irmãos, quando a mulher de Potifar segurou ele pelas vestes, ele fugiu dali nu. E quando a mulher fez a proposta, ele falou: como eu posso ser faltoso? Como eu posso cometer qualquer que seja maldade contra Potifar? Não, contra Deus. Não era contra Potifar, era contra Deus. Ele tinha plena ciência de que ele estava ali gozando de um benefício para gerir, fazer gestão na casa de Potifar. Era Deus que o colocara ali. Mas ele também sabia que por ele ser novo, jovem, bonito, forte, a mulher estava com segundas intenções, mas ele fugiu dali, irmãos. Então, às vezes, essa veste de sensualidade está sobre a sua e a minha vida e a gente não percebe, porque as pessoas que estão ao nosso lado estão dando conotações de que, erradas, obviamente, de que nós somos o desejo sexual delas.
Pastor, do que você está falando? Sim, irmãos, às vezes dentro da igreja acontece isso, de pessoas se apaixonarem pelas outras, pela performance e o dom que elas carregam. Faz que nem o chapu. Exatamente. Onde muitas moças, muitas mulheres casadas, muitos homens casados, muitos jovens, ele mira naquela pessoa porque ela é assim, aquele jeito dela. Nossa, pastor, quando o senhor fala eu fico até meio mole. Ai, meu Deus. Por isso que eu não vou muito, de verdade. Não é doutrina isso, pelo amor de Deus, irmãos. Eu não vou muito com a cara de pastor bonito e magrinho, não. Eu já falei isso para vocês aqui. Congregava no Verbo de Pinheiros e uma certa feita foi um pastor lá, irmão, pensa num cara bonito. As irmãs começaram a orar o irmão e ele tinha uma performance, ele pregava bem. Mas o corpo escultural, não é coisa mal acabada que nem você está vendo aqui. E o cara bonito, irmãos, e as pessoas, ai pastor, ora por mim, por favor, põe a mão na minha cabeça. Atento, irmãos, a essas coisas, viu? A sensualidade, o que é? É um conceito multifacetado de que se refere à tendência dos prazeres e dos sentidos. E ao charme particular de alguém que atrai interesse de outra pessoa através do seu modo de agir. Nossa, pastor, o senhor está cheiroso, bonito. Espera aí, irmã. Eu entendo o que é, talvez, né, um agrado, mas entendo também o que é amém, meus queridos? Então, o que é sensualidade? É dar ênfase nos sentidos, atração, interesse, comportamento e atitude, prazer e deleite, sutileza e sugestão. Sensualidade é diferente de sexualidade, tem diferença. Embora estejam correlacionados essa situação, mas ela tem distinção. Sensualidade é a mais ampla e abrangente apreciação dos sentidos, o charme que o sujeito, a pessoa carrega. Amém? E sexualidade é mais especificamente ligada ao desejo sexual, erotismo, atividade sexual. Por isso que, às vezes, a nossa ministra Michela sempre pontua chamando a atenção para que você não venha vestida, você irmã, não venha vestida a vácuo. Parecendo um pacote de... É o Pedro ali, vai entregar um recado aqui, Pedro? Não, né? A pessoa vestida a vácuo, né? Pô, parece um pacote de café. Não é verdade? Vestida a vácuo. Não sei como é que entrou dentro daquela calça ou vestido. Pulou dentro. A mesma situação é com os homens. Você fica olhando muito as pessoas, sabe? Aquele olhar 43, sabe do que eu estou falando, né? Olhando muito as irmãzinhas passam ele. Era esse tipo de coisa que impedia até mesmo José acessar aquilo que Deus tinha para ele. Pode me impedir, eu e você, de acessar o lugar que Deus deu a gente. Amém, queridos? E quando a veste de sensualidade foi arrancada de José, a melhor coisa aconteceu aí. Mas pastor, como assim a melhor coisa? Ele foi parar na cadeia, tudo bem, se vista uma veste de miséria, mas não de sensualidade. Para fazer pessoas pecarem por causa disso. Você está me entendendo? Eu estou sendo claro. Aí segue a terceira veste de José, veste de miséria, porque ele foi para o castro. Mas isso não era motivo, porque ele tinha que ter força de vontade. Força de vontade, irmãos, junto com o esforço, é um mix que se precisa para chegar a uma vitória. O que é força de vontade?
é um potente motor. Um motor forte, potente mesmo. E o que é o esforço? O combustível para esse motor. Então junta força de vontade, mais esforço, combinou um motor com um bom combustível. E você chega onde você precisa chegar. Amém. E a oportunidade de José não deixou de chegar. Porque quando chegou-se 2 presos novos naquela cadeia, José pôde interpretar o sonho deles. Tanto para um quanto para o outro. Um não foi boa a interpretação, e aconteceu justamente como José predisse. E o outro, ele foi restaurado ao cargo. E o grande momento dessa nova fase de veste que ele estava sobre ela, veste de miséria, porque ele estava no cárcere, foi quando ele falou para o copeiro mor. E eu entendo, irmãos, que foi o momento mais frustrante da vida dele. O versículo 40, capítulo 40, versículo 23, por favor, coloca aí. A esperança e a convicção de que ele teria um futuro melhor estava ali diante dos olhos dele, quando ele viu a possibilidade de interpretar aqueles 2 sonhos daqueles 2 importantes homens do rei. E ele interpretou, irmãos, aconteceu exatamente como ele disse. A convicção de José era de que um dia poder sair dali. Talvez para um local melhor, talvez para um emprego mais digno. Talvez ousar até mesmo sonhar com uma família, porque ele já devia estar por volta dos 26, 27 anos de idade. E ele via ali uma esperança. A esperança na vida de José era um farol que o guiava a se manter resiliente diante das incertezas da vida. Mas eu não penso bem, 26, 27 anos de idade, filho de um patriarca e agora escravo, não era fácil não. E a Bíblia diz no capítulo 40 de Gênesis, versículo 23, que ele interpretou o sonho, e o copeiro-chefe todavia, o que está dizendo ali? Todavia, não se lembrou de José. Às vezes eu e você está contando com algo certo, líquido e certo. Não, ele vai falar bem de mim, vai dar tudo certo, e não acontece nada daquilo. Porém, ele se esqueceu. Talvez seja, eu estou dizendo isso, o momento mais frustrante da vida de José. O copeiro simplesmente se esqueceu dele. Mas cá para nós, meu pai tinha essa frase, eu amava quando ele fala: vem cá e fica aí mesmo. Frases de filósofo. Vem cá e fica aí mesmo. Se aquele copeiro lembrasse de José naquele exato momento que ele saiu do cárcere, José poderia sair dali, sim ou não? Mas ele ia ser o quê? Um mero lavador de copos, sem um propósito definido. Ele ia ser o quê? Um ajudador na cozinha, perito em veneno talvez, porque o ofício do copeiro é isso, experimentar a bebida antes do monarca. Ele ia ser isso. Mas a Bíblia diz que o homem se esqueceu dele por 2 anos. E aí ele faz 28, talvez 29 anos, e à beira dos 30. Mas um dia, irmãos, essa veste de miséria foi trocada. Ele é convidado no momento certo a interpretar o sonho de Faraó. E a veste de presidiário agora é trocada por vestes de glória. E vestes de glória é quando você
chega ao propósito, quando você chega aonde Deus queria que você chegasse. Finalizou? Não. A partir daí você vai desempenhar um outro tipo de papel, que a vida inteira você foi treinado para aquilo. Lembra do tempo do cárcere? Lembra do tempo da cova? Lembra do tempo que os seus irmãos te ignoravam? Agora Deus te coloca em uma posição de destaque. Eu não sei você, mas isso é para aplaudir, que nem diz o ministro, aplaudir de pé, igreja. Você já viu esse cara falando isso, não é? É para aplaudir de pé. Isso tudo que eu falei para você significa o quê? Em breve, para eu terminar aqui, nesses 8 minutos que eu pretendo finalizar. Significa uma mudança de roupa. O que é mudar de roupa? Vamos lá, prega comigo. Mudar de roupa. O que é mudar de roupa? Tirar a veste que você está para um outro tipo de veste. Mais clássica, menos clássica, de faxina, do dia a dia. Mudar de roupa é mudar o aspecto, sim ou não? Por exemplo, quando eu chegar em casa, eu nem pensar, posso comer, sentar à mesa com essa roupa. Mas nem de brincadeira. Por quê? Porque eu sou babão, eu vou sujar tudo. E a primeira coisa que a minha esposa fala, tira a roupa, vai botar outra. E eu obedeço, não é verdade? Então a expressão mudar de roupa, no sentido figurado, agora, não literal, figurado, geralmente significa mudança considerável e perceptível. Quando uma pessoa muda de roupa, você percebe. Por isso que eu vim do jeito que eu vim hoje aqui, para você perceber que eu estou diferente dos demais dias. Fala a verdade, estou ou não estou? Agora, depois vocês podem falar se está feio, se está bonito. Não tem problema. Para mim você pode falar, não tem problema. Deu para você entender? Mudar de roupa significa isso. E é algo que as pessoas consideram e percebem. Uma mudança. Que vai além dos ajustes superficiais. É como se a pessoa tivesse um desfeito, é como se a pessoa tivesse desfeito de uma roupa antiga, de uma roupagem antiga, de uma roupagem suja, de uma roupagem velha, e agora se apresenta com uma nova roupagem. Né? Isso simboliza, é óbvio, uma nova forma de ação e de se apresentar. Mudar de roupa é isso. E ao longo desses 13 anos da vida de José, ele mudou várias vezes de roupa. Ele tirou algumas vestimentas que de certa forma era depreciativa para aquele objetivo que Deus tinha para ele. Deus ia trocando à medida que o tempo ia passando as roupas dele. E agora ele estava sendo trocado de roupa para um encontro importantíssimo que mudaria a história dele, da família dele e de todo o povo do Egito e demais nações que ali existiam. Então não era uma troca de roupa simples. Era uma troca de roupa que seria definitiva para que ele acessasse o lugar para qual Deus sempre planejou para a vida dele. Demorou? Demorou. Foi difícil? Foi difícil. Ele recebeu o treinamento? Recebeu. E agora é digno de sair de onde estava para acessar um outro lugar com outro tipo de roupa. Você entende o que eu estou falando aqui com você? Que tem lugares que Deus vai levar você, que a roupa que você veste hoje, não sei qual é, você precisa trocar, você precisa se vestir, você precisa acessar esse lugar com uma nova mentalidade, com uma nova roupagem, porque é roupa de sucesso que Deus tem para mim e para você, amado. E essa mudança pode ser motivada por diversos fatores.
Primeiro, José, quando foi tirada a roupa daquela túnica que talvez para alguns cafona por demais, negócio longo lá embaixo, colorida, cheguei demais. Quando ele lhe foi tirada essa túnica, ele tinha quantos anos mesmo? 17. E 17 anos você é o quê? Menino, jovenzinho, não sabe muita coisa da vida. E agora ele estava sendo tirado de uma roupa de presidiário, a bem na verdade, de escravo, a bem na verdade, e vestindo uma roupa porque chegou o quê? Amadurecimento. E quando tem amadurecimento, irmãos, você se veste para a ocasião. Então, alguns aspectos, alguns fatores que aconteceu para a mudança que estava sendo feita ali: amadurecimento pessoal, experiências de vida significativa, aprendizado, influência de outras pessoas, ou ainda uma decisão consciente de que aquilo não caberia mais a ele. Chega, eu rompo e não vou vestir mais esse tipo de roupa. Eu vou vestir esse agora que Deus propõe para a minha vida. Amém, meus irmãos? Exemplos e nuances do significado figurado de mudar de roupa. O que significa mesmo, pastor, mudar de roupa? Anote se você quiser. Mudar de roupa significa mudar de atitude. Alguém que era talvez pessimista, negativo, passa a ser otimista e positivo. Amém? Mudar de roupa significa mudar de comportamento. Uma pessoa que antes era agressiva, mudando de roupa, torna-se calmo e gentil. Mudar de roupa significa mudar de hábitos. Alguém que tinha hábitos sedentários e mudando de roupa, adota um estilo de vida mais ativo. Que inclusive as ministras estão pegando no pé dos gordinhos aqui de quinta-feira. Mudar de roupa significa mudar de opinião, de perspectiva. Você não pode ser essas pessoas intransigentes. Eu não mudo. Que você não muda? Claro que você muda. É claro e óbvio que você muda. Mudar de opinião ou de perspectiva era aquilo que antes era defendido por uma pessoa e agora ela passa a apoiar uma visão totalmente oposta do que ela defendia. Mudar de roupa é mudar de papel social. Alguém que era tímido e retraído passa a ser extrovertido e comunicativo. Mudar de roupa significa até mesmo mudar de profissão, de carreira. Uma pessoa que trabalhava em uma área indo para outra totalmente diferente da qual ele trabalhava. Mudar de roupa também pode significar mudar de estilo de vida. Alguém que vivia de uma determinada maneira e hoje adota um estilo de vida completamente novo, sem valores excessivos, né? Dando prioridade às suas rotinas, ao amor ao Senhor, à sua palavra, etc. Mudar de roupa também significa assumir uma nova identidade. Amém, queridos? E esse homem percorreu essa trajetória e foi feliz, conseguiu o êxito. E literalmente os dois sonhos que Deus deu a ele aos 17 anos se cumprem. As vestes de governador do Egito, que esperava José, por certo não poderia ser utilizado por aquele garoto arrogante, X9, fofoqueiro. Ah, mas ele era tudo isso? O texto sugere isso. Não que o texto diga isso. Tá bom? Que lá atrás gostava-se de vestir de maneira grande, prepotente diante dos seus irmãos. Agora tinha tudo, inclusive, para punir os seus irmãos.
E eu não sei para você, o ápice dessa história é quando os irmãos voltam e ele pede para fechar as portas e ele se revela aos irmãos. A Bíblia diz que foram um choro copioso, ouvia-se gritos ali naquela localidade, porque ele se revelou aos seus irmãos. Eu sou José, aleluia. A quem vocês queriam matar aos 17 anos, o Senhor me preservou para o bem de vocês. Eu sou esse menino que foi separado da sua família, mas por amor a vocês, o Senhor me preservou. Eu sou ele. Irmãos, esse foi o momento mais glorioso da vida daquele homem. E por certo, o favor e a graça de Deus estavam sobre a vida dele. É disso que eu estou falando. Você ser literalmente um canal para aquilo que Deus tem na sua vida. Aquilo que Deus sempre sonhou com você. Mas amados, não deixe que essas suas vestes estraguem isso. Diante de Deus eu te falo. Não deixe que uma veste de arrogância estrague isso. Não deixe que uma veste de sensualidade, porque você talvez esteja na flor da idade, ou talvez esteja, sei lá, se achando uma pessoa bonita e atraente. Por certo, talvez até seja isso. Mas se tudo isso for canalizado para Deus, irmãos, Deus ele vai dar a solução desses seus, meus, dos nossos dilemas. Não deixe que uma veste simples de miserabilidade tire o foco daquilo que Deus tem para você. Amém. Não deixe que uma veste de presidiário, que é engraçado até mesmo a veste de um presidiário, vocês já notaram? Ela é diferente. É uma veste assim, sem pretensões, uma veste muito feia se você for analisar. Talvez até esteja uma veste de presidiário sobre você. Mas não é essa a veste que Deus fará a menção. Ele tem algo muito melhor que isso. Uma veste totalmente diferenciada. Uma veste para que as pessoas vejam de onde você saiu e onde você está. Amém. De onde eu saí e onde eu estou. Quem eu era, quem nós éramos e quem nós somos. Isso tudo foi capaz, porque Deus assim o quis. Deus, antes de mim, sonhou com isso. Amém? Ou você acha que o sonho de José era dele? Amém? Você já parou para pensar isso? Se o sonho de José era dele, não era. Era o próprio Deus transferindo para ele aquela possibilidade. O ministério de música, por favor.